Hi friends, você está no canal do peregrino.com. Hoje nós vamos falar dos termos caros do viver cristão. A palavra de Deus no Novo Testamento destaca certas palavras que têm significado muito precioso e que às vezes a gente trata ela, muitas vezes, de forma intercambiável. Por exemplo, termos como remissão, como resgate, como substituição, como salvação e até mesmo o termo compra, né, no sentido de comprar, de adquirir. Esses termos são confundidos. Geralmente nós confundimos esses termos e quando a gente faz essa confusão a gente acaba interpretando passagens da Bíblia de um modo muito errado. Por exemplo, a passagem do tesouro escondido, que fala que o homem, quando ele vê o tesouro, ele vai, deixa tudo e vai e compra o campo. E ele compra o campo por causa do tesouro. As pessoas, por não entender essa passagem, podem achar que o termo ali comprar é um termo relacionado, por exemplo, ao homem, ou algum cristão, ou alguma coisa. Mas quem que poderia deixar tudo para comprar o campo por causa de um tesouro? E que campo é esse? Sendo que as parábolas, por exemplo, de Mateus capítulo 13, elas são interconectadas. O próprio Senhor Jesus fala: se não entender a parábola do semeador, como entenderão as outras parábolas? Então elas têm interconexões, elas estão ligadas. Então o que é interpretado numa parábola é levado à outra. E o campo é interpretado como o mundo. Isso fica claro na parábola do joio. Por que o Senhor compraria o mundo? Ele compra o mundo por causa do tesouro. A compra é ampla, mas a aquisição do tesouro, ela é menor. O campo da aquisição do tesouro é menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não entender essas expressões, a gente vai confundir expiação, vai confundir com resgate, vai confundir com remissão, vai confundir com propiciação e por aí vai. Então, são termos muito bem detalhados na Bíblia e que são diferentes. E os apóstolos sabiam dessa diferença. Eles também entendiam, por exemplo, quando se falava de vida eterna, quando a salvação era ampla, quando a salvação era específica, quando a salvação estava se referindo a alguma coisa no trato atual, como a salvação da alma, que não tem a ver com o destino das pessoas no lago de fogo, no céu beatífico, no paraíso. Como o próprio reino, a entrada no reino, era também muito bem clarificado no tempo apostólico. Eles tinham noção dessas coisas. E por causa da gente falhar nos termos, a gente pode perder certas essências e certas experiências que são preciosas. E os termos caros da vida cristã, que eu quero falar aqui, tem a ver com essas três expressões apostólicas, valiosíssimas, de um valor tremendo. Vamos começar com o primeiro termo, um termo utilizado na narrativa paulina. O apóstolo Paulo inaugura esse termo e é o termo mais caro para ele, é o termo que ele mais vê a completude de Cristo, que é o termo em Cristo. Ele está aí na sua tela para você ver na forma grega. Ele é um dativo locativo. En Cristo, que significa no nosso português exatamente como está no grego: em Cristo ou no Cristo. Isso se refere a uma esfera local. Quando Cristo ele passa a ser também o ambiente em que estamos, ele passa a ser a nossa segurança e o local que habitamos, o Pai passa a ter a visão nossa a partir de Cristo. Quando o Pai tem a visão nossa a partir de Cristo, nós recebemos todas as dádivas de Cristo. Por exemplo, está lá em Romanos capítulo 8 que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo. Porque eu em Cristo estou completamente justificado. Não tenho saldo devedor nenhum diante de Deus. Em Cristo, tudo está perfeito. Eu recebo a justiça de Cristo. É dito lá, pelo próprio Paulo, que Cristo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça nele. É nele que somos justiça de Deus. Isso é muito caro.
Porque Cristo outorga para nós tudo que é da essência dele. Apesar de falharmos, sermos pecadores e de, às vezes, não correspondermos à altura de um cristão que recebe essa dádiva maravilhosa. Por exemplo, é dito, ainda em Romanos, é dito sobre o amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo. E lá é dito assim, porque estou bem certo de que nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura ou alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem abismo, nem anjos, nem principados, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo. Se nós formos separados de Deus, significa que Deus se separa de Cristo. E Cristo nos colocou nele. A dádiva dessa expressão locativa ela é tremenda. Em Cristo há justificação e redenção, conforme você vê em Romanos 3:24. Em Cristo há morte, mas a morte para o pecado, você no Cristo morre para o pecado, porque quando Cristo morre você por estar em Cristo, você morre com ele. É uma co-morte. Você pode ver isso em Romanos capítulo 6, versículo 11. Em Cristo há vida eterna. Você pode ver em Romanos capítulo 6, versículo 23. Em Cristo há santificação, uma santificação posicionada, uma santificação por causa dele. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Em Cristo formamos um corpo, Romanos 12, versículo 5. Em Cristo há cooperadores na obra. A obra, ela é fortalecida, ela é vivificada, ela é agraciada, ela se mantém, ela está em ativa, ela é acionada por causa de Cristo. Em Cristo até mesmo pais que geram filhos espirituais. A forma de você ser um pai que gera um filho espiritual é provida em Cristo. É por causa de Cristo, é no Senhor. Você pode ver essa parte em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Em Cristo aos que dormem, porque só em Cristo a morte pode ser chamada de sono. Porque fora de Cristo todos morrem. Em Cristo a ressurreição por vida. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Em Cristo há bênçãos celestiais nas regiões celestiais. E em Cristo também nós temos assentos celestiais. Em Cristo todas as coisas são recapituladas, são recolocadas sobre a cabeça que é o próprio Senhor Jesus, para que o propósito de Deus tenha continuidade, o propósito de Deus chegue ao seu fim, para que o propósito de Deus chegue à sua conclusão, aconteça aquilo pelo qual Deus planejou. Em Cristo há criação. Portanto, os que estão em Cristo, nova criação ou nova criatura, e em Cristo há aproximação entre irmãos, conforme você vê em Efésios, capítulo 2, versículo 13. A palavra em Cristo é a palavra mais sublime do Novo Testamento. É nela que está toda a garantia do plano de Deus. É nela que a igreja é gloriosa. É nela que a igreja não tem mácula. É nela que a igreja é perfeita. É nela que não há pecado. Toda a perfeição, sublimidade e justiça está nessa palavra. Essa palavra resolve todos os problemas. Essa palavra resolve o problema da sua salvação. Por isso que a sua salvação está garantida, porque ela não está em você. Ela não depende de você. Ela é a exclusividade de Cristo. Você só precisa receber o Senhor. Você só precisa ter aquela fé genuína que faz você receber essa justificação. Depois disso, você é movido de um lugar para outro. E você passa a habitar no Cristo, o Cristo locativo. E o Pai vê você a partir do Cristo. Se o Pai vê você fora de Cristo, quão terrível é a sua situação. Quando ele olha alguém fora de Cristo, essa pessoa está arrasada. Mas você não. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é a visão de Cristo para o Pai. Por isso que o Pai não pode separar o amor dele de ti. O amor dele de ti é muito mais em relação a quem é Cristo do que a você próprio. E também muito mais de onde você está do que você faz. É habitar o lugar mais precioso, que é o Senhor. Mas Paulo também ele usava uma expressão um tanto diferente e que muda um pouco o aspecto, muda a forma. Agora a expressão é tu Christo. Conforme você vê aí com os caracteres gregos, com o texto grego.
O que significa esse genitivo tu Cristo? Significa literalmente do Cristo. Alguns irmãos acham que esse termo de Cristo, quando aparece na Bíblia, e quando aparece associando-se a pessoas, né, no sentido de um grupo ou pessoas, é raro. Nas ocasiões em que aparece, perpelando pessoas, se envolvendo com grupos ou separando grupos de outro grupo, em relação a Cristo, como se fosse você separar Cristo de, né, comparar Cristo com pessoas que são afastadas de Cristo, ou Cristo com o mundo, ou Cristo com os gentios, que assim são chamados aqueles que estão afastados de Deus, ou que não é nem igreja e nem judeu. Enfim, a expressão de Cristo, geralmente, ela é vista como uma expressão muito genérica. Aquelas pessoas que foram batizadas, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, aquelas pessoas que foram salvas. Mas para essa expressão genérica, essa expressão mais imediata, mais ampla, existe a palavra em Cristo. Mas a palavra do Cristo, principalmente quando você vê esse artigo aí, né, o tou, só que você pronuncia tu, né, porque não tem o ditongo ou no grego. O ômicron com Y no grego forma o som de U. Então é tu, Cristo. É assim que se usa o som de U, o fonema U, da vogal U no grego. A importância desse termo ela é muito grande, porque agora nós não estamos mais falando de uma posição, de um lugar, de onde estamos. Agora nós estamos falando de uma disposição, de uma experiência que vivemos, que faz com que sejamos selecionados. Não estamos sendo colocados em Cristo, mas por estar em Cristo, estamos sendo selecionados por Cristo. Por que essa expressão é importante? Quando você vê ela no Novo Testamento com clareza, você vai ver que ela tem a ver com você estar vinculado a Cristo. Porque, por um lado, estamos em Cristo. Isso no que tange a nossa relação com Deus, como Deus nos vê. Deus olha para nós e vê Cristo. Isso é um ponto acabado. Não há nada que possa fazer para mudar isso. Mas existe o ponto experimental da vivência. A prova disso é o próprio texto que fala que em Cristo nós fomos santificados. E Paulo fala, chamados para ser santos. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele diz, por um lado, que já fomos santificados em Cristo, mas por outro lado ele diz que fomos chamados para ser santos. O que é ser chamado para ser santos? É essa disposição. A palavra de Deus, o Novo Testamento, ele é maravilhoso, porque ele fala do que Cristo fez por nós. Mas ele também olha para o que nós fazemos, respondendo à graça de Cristo para o Senhor. E aqueles que respondem o chamado para ser santo, além dele ser santo porque Cristo o santificou, ele passa a ser santo por um meio experimental, por uma vivência experimental, por viver Cristo. Isso faz com que ele seja do Cristo. Do Cristo não é um termo genérico. Do Cristo também não é um termo imediato, um termo amplo. Do Cristo é um termo específico. São para pessoas imediatas a ele. Isso fica mais claro quando a gente olha essa expressão vinculando ela a pessoas. Por exemplo, olha essa passagem aí. Vamos ler ela a partir de Gálatas capítulo 5. Eu vou usar a tradução brasileira. Olha essa passagem. Vamos olhar ela com cuidado. Estais já separados de Cristo? Vós, que vos justificais pela lei, decaístes da graça. Aqui ele está falando de um grupo de cristãos da Assembleia, das assembleias que ficavam na região da Galácia, em um grupo específico, de irmãos que estavam misturando a lei, querendo usar a lei para se fazer serem justos e justificados diante de Deus. O problema é que muitas pessoas veem a justificação pela fé somente como um plano da salvação, como ser salvo do inferno e não ir para o lago de fogo e ir para o céu e aquela coisa toda. Mas a justificação ela acontece para o propósito divino, que é com que nós tenhamos Cristo formado em nós. E com Cristo formado em nós, nós chegamos ao estágio final da justificação, que é a glorificação. Isso não pode ser sustentado pela lei. Embora a gente tenha que praticar a lei no sentido moral, não é a lei que justifica a gente, nem no sentido moral e nem no sentido cerimonial, que era o que eles estavam fazendo ali naquela época.
voltando para os ritos e cerimoniais judaicos, ou tentando misturar isso para que isso fosse elemento de salvação, elemento de justificação. Quando Paulo percebe que os judeus começam a praticar isso, e só Cristo não é o suficiente, e alguns elementos que vinham da tradição, tanto moral quanto cerimonial da lei, Paulo fala que essas pessoas simplesmente decaíram da graça. E por que é importante essa expressão decaíram da graça? Porque elas receberam graça. Mas elas não perdem a essência da graça, ou aquilo que aconteceu com ela, que é o estar em Cristo, elas não deixam mais de estar em Cristo. Mas elas perdem o efeito de um viver cristão genuíno, que é ser do Cristo. Elas perdem essa experiência próxima de Cristo. Cristo vai ter que corrigir essa rota, o Senhor vai ter que julgá-la no tribunal, vai ter que reprová-la e muito provavelmente vai ter que discipliná-la, mas ela não vai perder a salvação. Obviamente que não. Não estamos falando aqui de perda de salvação. Estamos falando de uma opção de viver que não se adequa ao propósito divino. O propósito divino é viver Cristo, não é viver a lei. Lembrando que a lei, ela tem que ser praticada, o mandamento, principalmente aquele que vem de Mateus 5, que eleva o princípio da lei, que eleva a lei moral de Moisés, mas ele tem que ser praticado com a graça e o poder de nosso Senhor Jesus. E não com ritos, com fórmulas, com elementos que nos afastam de Cristo, principalmente usando o rito judaico ou elementos judaicos para essa prática. Por isso que Gálatas, ele é um golpe duro naquelas igrejas que tentam ser judaizantes. Um golpe duro no judaísmo se misturando com o cristianismo. Mas o fato de você estar separado de Cristo não significa que você saiu do seu local Cristo, porque isso é impossível. A gente leu aqui que nada pode nos separar disso. A gente leu que isso é inseparável. Só que a expressão do Cristo, ela revela o nosso andar. E no nosso andar, a gente pode ser separado de Cristo. A gente vai entender isso com mais calma. Mas antes, deixa eu explicar. Ao ser do Cristo, eu começo a fazer parte selecionável de pessoas específicas que pertencem a Ele. Não é genérico. Como eu disse, se você quer usar alguma coisa genérica, você vai para a expressão locativa, em Cristo. Os que estão no Cristo, os que são os que vivem no Cristo, os que receberam o Senhor, a saber, os que creem no seu nome, esses estão no Cristo. Mas o do Cristo com genitivo, com artigo, mas o do Cristo com o artigo genitivo, ele é totalmente diferente dessa experiência. É uma experiência disposicional, é uma experiência mais posicional. É como o Senhor reflete a relação sua dele aqui na terra. Nesse sentido, há até um arrebatamento, como está lá em 1 Coríntios, há uma ressurreição, por conta da parúzia, que são os do Cristo. E olha só que interessante. Esta passagem aqui que a gente vai ler agora também em Gálatas, que também faz uma separação. Repare que essa é uma separação imediata e é uma separação para poucos cristãos. Isso vai ficar claro na leitura aqui. Acompanha comigo. A gente vai usar a tradução brasileira novamente. E nós vamos ler agora em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Olha que impressionante essa passagem. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e cobiças. Agora seja sincero comigo. Você acha que todos os cristãos crucificaram a carne com suas paixões? Aqui não é o morrer com Cristo de Romanos 6, que é aquele morrer por estar em Cristo. Isso é um fato histórico e um ato de fé para você experimentar essa realidade. É uma realidade já pronta e acabada, não tem nada a ver com você. Foi o que Cristo fez por nós. Aqui tem a ver com você. A luta da carne e do espírito, retratada por Paulo, tanto em Romanos quanto em Gálatas, em outras partes, ela é catapultada na vitória daqueles que venceram e a crucificaram. E a crucificaram na sua experiência. E os que fazem isso são do Cristo. Ou você vai dizer que todo cristão crucificou a carne com sua paixão e cobiça. Você vai dizer que você mesmo, que está me vendo, ouvindo, de repente você tem tido essa experiência de vitória na crucificação da carne com sua paixão e cobiça? Lembrando que isso aqui é a cruz do crente. Não é a cruz de nosso Senhor Jesus, ao qual nós fomos coparticipantes há 2000 anos atrás. Isso aqui é uma experiência que o crente tem que passar. E não são todos os crentes que passam por essa experiência. Então isso afunila mais e forma um grupo chamado de grupo
dos que são do Cristo. O grande erudito autodidata, G.H. Lang, ele fala uma coisa muito interessante que você pode conferir no seu livro Primícias e Colheita. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira mais detalhes desse livro ou queira adquiri-lo. O texto que fala lá, por exemplo, os da casa de César te saúdam, em Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Se você pensar bem, César ele era o imperador de todo o Império Romano. Todos pertenciam a ele, de alguma maneira. Mas existia um grupo imediato, próximo, chamado da casa de César. Os da casa de César provavelmente eram pessoas que trabalhavam no palácio, ou de alguma maneira trabalhavam de forma administrativa, até mesmo política, mas que tinha vínculos com César. Não necessariamente vínculos tão próximos, mas vínculos mais próximos do que aqueles restantes do outro grupo restante, que são todos os demais. E a prova de que todos tinham algum vínculo com César é a própria expressão de Jesus, quando ele pega a moeda e fala do imposto, ele fala, dai a César o que é de César. Então, dai a César o que é de César estava se aplicando a todos que estavam debaixo do governo de César, ou que estavam debaixo do seu senhorio naquela época. Mas aqui os da casa de César não são esses todos que simplesmente são devedores e têm que pagar impostos. São pessoas que trabalham de forma mais próxima. Você percebe que há um imediatismo? Essa expressão não é à toa, meus irmãos. O genitivo grego indica aproximação. Todos da igreja, legitimamente que creram no Senhor Jesus, estão em Cristo. Mas nem todos que estão em Cristo são do Cristo. Os do Cristo já têm uma aprovação. Os do Cristo já estão agradando Ele hoje. E os do Cristo provavelmente serão aprovados no tribunal de Cristo, para receber a recompensa, entrar no gozo milenar. Então essa expressão também é muito importante. É uma expressão, mais uma expressão paulina. Paulo teria uma outra expressão que também é muito interessante, mas eu acho que eu vou vincular essa outra expressão a uma expressão joanina, porque ela também, junto com essa outra de Paulo, ela fala da mesma coisa. Vamos olhar agora a expressão permanecei em Cristo, que vem do verbo meno, conforme você está vendo aí, que significa no grego, passa a ideia de continuar, de permanência, de insistência, de insistir, de continuar. Algumas Bíblias traduzem errado, colocam, ao invés de permanecer, colocam nele, estar nele, estar em Cristo. Está errado. Não é assim. O grego não está passando essa ideia de simplesmente estar nele, mas está passando uma ideia de continuidade. Você teve que continuar. E por que isso é importante? Porque ao passo que estamos em Cristo, podemos sair de Cristo? Não. Mas na nossa posição em relação a Deus, aos olhos de Deus, nós estamos em Cristo. E isso é uma coisa cabalmente resolvida. Mas o Senhor também exige que nós tenhamos um viver. Porque senão, quando nós nos convertêssemos, a nossa vida acabaria aqui. Nós seríamos arrebatados, iríamos para a presença de Deus, ou seríamos ressuscitados, ou coisa do tipo. Morreríamos e ressuscitaríamos, ou seríamos arrebatados. Por que a gente continua? Porque a gente tem que praticar o viver cristão. A prática do viver cristão é uma exigência de Deus. Só que o permanecer em Cristo não tem a ver com a minha localização em Cristo, mas tem a ver com a minha vivência, como eu respondo ao Senhor. Por quê? E por que eu tenho que permanecer em Cristo? Porque a expressão permanecer, inclusive. Porque a expressão permanecer, ela indica que você já está nele. Então, agora você está nele posicionado. Agora ela indica que como você está nele, você tem que permanecer nele. Agora, esse permanecer nele é experimental. É a sua experiência. É como você busca ele. É como você insiste nele. É como você o reconhece. É como você deixa ele agir. É você se entregando ao Senhor. E por que é importante a gente entender isso? Porque em nós há duas naturezas. Ainda que sejamos completamente salvos, justificados, ainda que nós recebemos toda a graça divina e que nos foi dado todo o suprimento, toda a totalidade de Cristo, para que nós vençamos o pecado, para que nós sejamos santos, para que nós tenhamos uma vida reta e consagrada diante de Deus. Apesar de termos toda essa totalidade, existe em nós um traço da queda que tem que passar.
que tem que ser retirado de nós. Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse traço da queda é a nossa natureza adâmica. O permanecer em Cristo está relacionado a outra pessoa que também é um local. Você pode perceber que é outra pessoa que também é um local em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 22 e em diante você vai perceber que Adão é um local também, né? Em Adão todos morrem, no Cristo todos serão vivificados. Aí muda. Quando entra no Cristo, fala todos serão vivificados. Através de Cristo veio a ressurreição dos mortos. Em Adão, ou através de Adão, vem a morte, e no Adão a morte. Então, por que eu tenho que permanecer? Porque se eu não permanecer em Cristo, o único outro lugar que eu vou poder permanecer, que eu vou estar, é Adão. Aí está o conflito. Conflito espírito versus a carne. Quando eu estou em Cristo, eu vivo no espírito. Eu busco o Senhor e tenho uma vida espiritual. Nesse sentido, eu vou crucificar a carne e as suas paixões e cobiças. Quando eu não tenho essa permanência em Cristo, apesar de estar nele na posição, eu vou ter uma vida pendendo para uma vida adâmica, carnal. Uma vida que tem o traço da queda, uma vida de morte. E por que é importante o permanecer em Cristo? Porque é o permanecer em Cristo que vai tornar você do Cristo. O permanecer em Cristo é o método. O do Cristo é a realidade. O em Cristo é a posição. Como que eu sou os do Cristo na parúzia? Como que são os do Cristo que crucificaram a sua carne com sua paixão? Como eu sou o do Cristo que eu não decaí da graça e não precisei usar outros métodos como a lei? Por causa de você utilizar a expressão joanina e viver a expressão joanina. Permanecer em Cristo. Olha que passagem maravilhosa que fala dessa experiência do verbo menon, né? De permanecer em Cristo, menon. Olha aí, vamos ler juntos. João capítulo 15, versículo 5. Para isso eu vou usar a Bíblia King James, a clássica Bíblia King James de 1611. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando ele fala sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo que tudo que você faz fora de Cristo não é um nada. Quando ele fala nada podeis fazer, é que para o Pai, tudo que você faz fora de Cristo é contabilizado como um nada, um grande nada. Não tem utilidade nenhuma, não tem sequer consideração. É considerado falso. Por quê? Todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. Se todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro, tudo que é veraz, tudo que é real, é o que está em Deus. Então, quando ele fala permanecer em mim, antes ele diz, vós já fostes limpos pela palavra. Quando ele fala isso nos primeiros versículos do capítulo 15, ele está dizendo que os discípulos já eram salvos por causa da palavra. Eles foram lavados e purificados pela palavra. Essa passagem vem depois que ele lava os pés dos discípulos. Então eles já foram salvos. Ali, a ideia da palavra estar sobre eles indica que eles já estão limpos. Mas agora, limpos, ou seja, em Cristo, eles precisam permanecer em Cristo, que é o que vem no versículo 4, versículo 5. Então algumas pessoas entendem que isso aqui tem a ver com a pessoa abandonar a fé, a pessoa, né, deixar de ir na igreja, deixar de ter sua vida cultual, deixar de ser um santo, ou coisa do tipo, ou deixar de ser um bom cristão. Não tem nada a ver, meu irmão. O permanecer em Cristo não tem nada a ver com isso. Até porque essas coisas não indicam que você permanece nele. Essas coisas são métodos humanos. Muitas vezes são ineficientes. E às vezes até prejudicam o seu caminhar cristão. O permanecer em Cristo é permanecer na seiva. Onde está a vida. Você está em união com Cristo. Em união. Você está buscando. Você está unido a Cristo. Essa união faz com que a seiva da videira passe para os ramos e os ramos produzam fruto. O único objetivo que o Senhor Jesus fala para você permanecer nele é para a produção de fruto. Então o cristão que permanece em Cristo dá fruto. Qualquer fuga dessa permanência vai fazer com que você não produza fruto. E aí ele fala, tudo que você faz sem ele, você não faz nada. Sem mim. Olha essa passagem, meu irmão. Nada.
podeis fazer. Sem Cristo, a sua vida é um grande nada. O que você fez de manhã, o que você fez, tudo foi nada. Você trabalhou hoje sem Cristo? Nada. Você almoçou sem Cristo? Nada. Tudo isso é nada. A importância de todas as coisas é Cristo na sua essência. É claro que, lógico, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se alimentar, você vai ter que fazer as coisas, mas nunca deixe de estar em Cristo. E aqui não é o estar em Cristo do em Cristo, é o estar em Cristo do permanecer em Cristo. Porque se você não permanece, você vai estar no Adão. E se você estiver no Adão, você vai ter morte. Então, essa expressão permanecer em Cristo é muito rica. Vamos ver mais uma passagem que provam que isso é veraz? A passagem está em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Eu vou usar, mais uma vez, a tradução brasileira, porque ela traduziu corretamente o verbo. E vamos ver como é que está essa passagem. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então, o permanecer em Cristo significa andar em Cristo. Isso João fala. E aqui a gente conecta a expressão que Paulo usa para deduzir esse permanecer em Cristo. Paulo usa o verbo andai. Se você ler lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: da mesma maneira que recebestes a Cristo, andai nele. Então ele entende que existe um receber e um andar. Muitos cristãos param no receber. Se você parar no receber, você vai ficar no em Cristo. Você não vai separar do amor, você não vai ser separado do amor de Deus. Você não vai entrar em condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas você vai ter uma vida anormal, uma vida que não reflete a glória de Deus, uma vida tacanha, uma vida que o cristianismo não é representado por você. Você pode, inclusive, não ter uma vida santa. Você pode, inclusive, ser um terrível pecador sendo um cristão. Quão terrível a gente pode estar nessa situação se a gente não andar em Cristo. Então temos o receber em Cristo, recebei, do mesmo jeito que recebeste a Cristo, recebei Cristo. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. E tem o andar em Cristo. O andar em Cristo é o permanecer em Cristo. Que de acordo com João, o fato de você permanecer em Cristo significa que você anda em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, ele não usa a expressão estar nele. Sua Bíblia provavelmente traduziu estar nele. Não é uma boa tradução. Embora tentou, assim, usar um termo mais fácil de nós compreendermos, pecou na tradução do termo caro, né? Que a gente está usando aqui os termos caros do viver cristão. E o termo caro do viver cristão é menon. E menon é permanecer, continuar. Aquele que diz que continua, que está insistindo em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, andar com Cristo, andar como Cristo andou, tem a ver com esse verbo, tem a ver com essa experiência do permanecer. E quando Paulo fala do mesmo jeito, da mesma maneira que recebeste a Cristo, andai nele, ele está querendo dizer o seguinte: o que fez você receber a Cristo? A fé. O que faz você andar em Cristo? A fé. Se você pensa que você tem que fazer alguma coisa no esforço humano, você está muito enganado. Paulo fala: trabalhei mais do que todos eles. Depois ele corrige ou ele acrescenta de forma sagrada: todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus em você. Se você trabalhar sem a graça de Deus, você não está andando em Cristo. Então, permanecer em Cristo fala de andar em Cristo. Então, nós temos em Cristo, nós temos do Cristo e nós temos o andar em Cristo. É o andar em Cristo que vai fazer você ser do Cristo. E ser do Cristo é o que vai fazer você ser aprovado, você ser arrebatado e você participar da primeira ressurreição. Se falharmos nisso, nós não vamos ser lançados no lago de fogo de forma alguma, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não fala nenhuma condenação há para os que permanecem em Cristo, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo, nenhuma condenação há para os que são do Cristo. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Sua salvação está segura. Mas você vai ser tratado por Deus. Você vai ter que você vai ter que enfrentar Deus. Você vai ter que ver e considerar aquilo que você fez, a vida que você teve aqui e como você agiu aqui diante de Deus.
Mas temos aqui toda a experiência cristã em 3 termos: em Cristo, do Cristo, permanecei ou andai em Cristo. O Senhor nos deu a chave desse entendimento, a graça para vermos isso. Principalmente por quê? Porque Ele quer que pratiquemos isso. Só o em Cristo, por mais que Ele seja a solução de todas as coisas, não é essa única fórmula que agrada a Deus. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você tenha a experiência subjetiva de Cristo. A experiência objetiva foi feita, mas a experiência subjetiva sua de Cristo é uma decisão sua, que é por fé, mas é sua. E o Watchman faz uma analogia muito interessante. Ele compara o pássaro. Se ficarmos só com Cristo, com em Cristo, vamos ser um pássaro de uma asa. Não voa. Você vai continuar sendo um pássaro, mas não voa. Daí ele fala que o viver subjetivo são as coisas que o Espírito Santo faz. Porque o que Cristo fez foi objetivo, de acordo com o irmão Watchman. E as coisas subjetivas são as coisas que são do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, para que nós pudéssemos andar no Espírito, para ter experiência subjetiva. Justamente o que eu estou falando aqui. Permanecei e andai, que nos torna do Cristo. Dessa forma, o pássaro voa. Você precisa das 2 asas. Era esse vídeo que eu queria deixar para você aqui. Que possamos ter um viver cristão que agrada a Deus. Nos vemos logo ali.